Fala pessoal, chegando para falar sobre a ira, mais um dos chamados pecados capitais. Mas antes de tratarmos da ira como um pecado, nós precisamos entender que ela pode se manifestar em nós sem que seja necessariamente um pecado. Primeiro, que somos seres humanos dotados da capacidade de reagirmos com emoções, dependendo do momento, das circunstâncias, etc. Em algum momento, em alguma circunstância, nós iremos nos zangar, nós iremos sentir raiva por alguma razão. E ainda tem o fato de que muitos de nós temos um temperamento mais irascível, explosivo, tempestivo. É o exemplo dos que têm o temperamento colérico. Mas a ira também pode ser uma justa indignação que aflora em nós por conta de um erro, de uma injustiça, de uma quebra de princípios praticada contra nós mesmos, contra o outro ou contra as outras pessoas e até mesmo contra um animal. Exemplos disso, quando a gente fica indignado com a corrupção, com os roubos, ou sabemos que uma pessoa sofreu violência, a gente fica indignado quando, por exemplo, vemos alguém maltratando um animal. Tudo isso é uma justa indignação que surge em nós, como uma revolta justa por algo que a gente não aprova. É preciso aqui reconhecermos que o próprio Deus se ira. Em muitos textos bíblicos nós lemos sobre a ira de Deus. Por ele ser santo, perfeito, justo, ele se revolta contra o pecado, contra as injustiças, contra as impurezas. Nos lembremos aqui de Jesus, por exemplo, expulsando os vendilhões no templo de Jerusalém. E em muitas outras passagens nós vemos Jesus indignado, revoltado com alguns comportamentos dos discípulos, dos fariseus, como uma indignação justa por algo que não estava correto. Então nós podemos sim afirmar que tem uma ira que não se configura como pecado. Efésios capítulo 4, verso 26 vai dizer: mesmo em cólera, mesmo na ira, não pequeis. Mas o nosso foco aqui é abordar sobre essa ira pecaminosa, que é exatamente essa indignação excessiva, exagerada, descontrolada, que nós podemos manifestar em algum momento, em alguma circunstância, contra algo ou alguém, ou por conta de algo ou alguém, ou até mesmo contra nós mesmos. É sinônimo de extrema irritação, fúria, cólera, ódio, rancor. Mas ela não é só uma reação. A ira também pode transbordar em xingamentos, em violência física, em vingança e até mesmo em assassinato. Nos lembremos aqui que Caim deixou-se ser dominado pela ira, pela cólera e acabou matando seu irmão Abel em Gênesis capítulo de número 4. É ela a causadora de muitas divisões, de muitas brigas na família, no trânsito, no trabalho, na escola, no mundo. Preste bem atenção nesses textos bíblicos que eu irei citar para vocês que destacam de maneira muito clara o pecado da ira. Salmo 36, verso de número 8 diz assim: guarda-te da ira, depõe o furor, a cólera, não te exasperes, que será um mal, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É bom a gente até aqui lembrar das bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Quando nós vamos para Provérbios, capítulo de número 15, versículo 18, nós podemos ler assim: o homem iracundo, o homem furioso, excita questões, mas o paciente apazigua as disputas, as brigas. Provérbios, capítulo de número 19, verso 11, diz assim: um homem sábio sabe conter a sua cólera, a sua ira, e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Olha que lindo isso. E lá em Provérbios, capítulo de número 29, verso 11, lemos assim: o insensato, o que não é sábio, desafoga, libera toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Ou seja, o sábio é alguém que tem autocontrole, que tem autodomínio. E lá na frente também, em Provérbios 29, 22 está escrito: um homem irascível, um homem dominado pela ira, excita as contendas, as brigas, as divisões. O colérico acumula as faltas. E quando vamos para o Novo Testamento, encontramos Jesus, aquele que se autodenominou como sendo manso e humilde. Aquele que não abriu a boca, mesmo diante das ofensas, humilhações, das bofetadas que ganhava indo em direção ao Calvário.
ele mesmo, que viveu a mansidão, ele diz no Sermão do Monte, citando o mandamento dado ainda no Antigo Testamento, não matarás. Versículo 21 de Mateus 5 em diante diz, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí no versículo 22 ele diz, mas eu vos digo, ele aperfeiçoa o mandamento, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Jesus está aqui dando um upgrade neste mandamento de não matar, porque se irá, porque carregar ódio no coração, como diz a carta de São João, também é uma espécie de assassinato. Em Efésios, capítulo de número 4, verso 31, está escrito assim, toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, como toda malícia. Ou seja, não pode fazer parte do ambiente cristão esta ira pecaminosa. Colossenses capítulo 3, versículo 8 está escrito, agora, porém, deixai de lado todas estas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. E o apóstolo Paulo continua. Quando vamos para Tiago, capítulo 1, verso 19 e diante, lemos assim, já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e ainda mais tardo para se irar. Que nós possamos nos encher de Deus cada vez mais, através da oração, do ouvir e praticar a palavra de Deus, das disciplinas espirituais, para que nós possamos viver o amor na prática. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 5, vai dizer que a caridade não se irrita, não guarda rancor. Então a marca de quem ama, a marca de quem tem o amor de Deus é exatamente essa, a mansidão, a capacidade de perdoar, a capacidade de vencer o mal com o bem. Que não permitamos que a ira tome conta do nosso coração, mas que nós possamos vencer a ira através do amor de Deus. Que pela força do Espírito Santo sejamos pessoas que têm autocontrole e autodomínio, que sejamos pessoas que praticam as virtudes contrárias a esse mal chamado ira, que possamos ser pacientes, que possamos ser mansos como Cristo, que possamos sim nos revoltar contra o pecado, contra os erros, contra as injustiças, mas que jamais nós possamos nos deixar ser dominados por essa ira pecaminosa. Deus abençoe sua vida e até o próximo tema, em nome de Jesus.